Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar do super famoso Mercúrio retrógrado. Se você é novo por aqui, meu nome é Denise Carvalho, se você está entrando por esse vídeo, é um prazer ter você aqui. Se você já vem de volta, você sabe que é sempre uma honra a gente trocar figurinhas por aqui. E eu pensei da gente falar sobre esse que é o mais famoso, apesar de todos os planetas retrogradarem. Mercúrio ficou famoso por conta da sua quantidade de retrogradações no ano. São 3 vezes ao ano, enquanto os outros planetas retrogradam uma vez ao ano, Marte a cada 2 vezes, a cada 2 anos ele retrograda, enfim. Então tem uma diferença de timing aí que faz Mercúrio estar ali sempre presente na sua retrogradação. Bom, se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever e você sabe que aquele seu like me ajuda muito. Bom, vamos falar então do conceito de retrogradação primeiro. Eu quero dividir com vocês um vídeo mais objetivo dessa vez para a gente falar das datas de Mercúrio retrógrado ao longo de 2024. Mas é importante a gente entender o que é a retrogradação, né, que é uma ilusão de ótica, o planeta não está andando para trás, dá a impressão de quem está olhando da Terra, de que ele está, mas não está. Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês uma imagem que vai ficar bem mais fácil da gente entender esse movimento de retrogradação. Vou colocar depois o link, dando crédito aqui para as imagens. Mas olha só, como o Mercúrio é um planeta mais rápido, assim que ele ultrapassa a Terra, de quem está vendo da Terra, dá a sensação de que ele está andando para trás. Vamos ver se a gente pega um outro movimento. A hora que ele ultrapassar, a gente vai ver que, do ponto de vista da Terra, olha lá, ele parece estar andando para trás novamente, o que acontece normalmente 3 vezes ao ano, sempre levando em consideração do ponto de vista do observador que está na Terra. A astrologia é toda pautada do ponto de vista da observação da Terra, certo? Bom, isso para vocês entenderem então que é uma ilusão de ótica, o que importa é a forma como a gente vê, assim como é uma ilusão de ótica a gente pensar que o Sol nasce e se põe, né? Na verdade, é a gente que está fazendo esse movimento. Vamos lá. E vamos dividir aqui as datas com vocês. Vamos pensar em datas para 2024. Outro ponto interessante é que o Mercúrio ele sempre retrograda no mesmo elemento, né? Nesse ano de 24, o elemento chave de retrogradação, apesar do início do ano ser em Virgem, queria fazer um pouquinho desses paralelos com vocês, a retrogradação, o período principal está nos signos de Áries, Leão e Sagitário. Eu coloquei os graus quando a retrogradação começa, em que grau ele retrograda. Tem aquele tempinho antes onde o planeta está estacionário, né? Ele para de movimento, da ilusão de ótica de que ele para e que vai começar o início para trás de quem observa. Mas o início da retrogradação, o grau específico, certo? Então a gente pode fazer alguns paralelos aqui, primeiro explicando as datas para vocês. Então, o início, eu coloquei aqui, o Mercúrio entra em Áries, que é o signo onde ele retrograda dia 10/3, o início da retrogradação, dia 1º de abril, e não é mentira, ele retrograda, o fim a 27 graus, ele inicia. Então, dá uma olhadinha, primeiro a gente pensar no conceito do que é o Mercúrio retrógrado, né? A retrogradação, então, como princípio, como planeta, dá a entender que está andando para trás, para quem está vendo daqui, a ideia de balanço, né? De pensar novamente, de revisar, e todo o planeta, de acordo com a função que ele estabelece, esse revisar, né? Então, se for uma Vênus retrógrada, uma revisão de afetos, de finanças, que são os temas regidos por Vênus. Com relação ao Mercúrio, o Mercúrio tem um papel muito fundamental para a gente astrologicamente, né? Eu chamo o Mercúrio de um maestro da razão, porque ele rege o pensamento, a fala, esse lado nosso mental, articulado, racional, né? Então, Mercúrio é o mensageiro. Então, a função mercurial ela está sempre muito viva, né? Então, ele tem várias correlações na astrologia, ele significa muitas coisas, no sentido de movimento, de conexão, de ligar. Então, todos os assuntos regidos por Mercúrio
passam por essa revisão de alguma forma, a começar pelas nossas narrativas, o que a gente fala para a gente mesmo, como a gente pensa, as nossas decisões. Mercúrio também está ligado à mobilidade, então movimento, trânsitos, né, como a gente se move, os meios de transporte em geral. E por isso sempre as brincadeiras associadas a Mercúrio retrógrado de errar caminho, de se perder, porque ele rege essa questão, tanto a questão mental quanto a questão de mobilidade e movimento. Mercúrio também está associado a parentes próximos, a irmãos, essa análise, né, divulgação, mídia, todos esses assuntos que falam de cognição, né, que falam de intelecto. Então, esse repensar que Mercúrio propõe num elemento fogo faz a gente pensar nas características de fogo, o que a gente pode repensar nisso, né? Fogo está associado ao impulso, à coragem, à iniciativa. E a gente tem um motor de iniciativa bastante ligado em 2024, até por conta, lembra que a astrologia são muitas camadas, por conta do eixo dos eclipses estarem se dando no eixo Áries-Libra, sendo que o ponto de amplificação é Áries, que é o guerreiro, né, que é o iniciador, está associado a essa energia de fogo. A gente tem também a conjunção Júpiter-Urano, também tudo, aqui tem vídeo no canal explicando essas conjunções, que também fala desse fomento, né, são duas energias muito que tem a ver com liderança, tem a ver com esse fogo-ar, né, essa combustão, digamos assim, né? Essa energia de motor ligado. Então, o Mercúrio no elemento fogo faz a gente pensar, diante até desse momento revolucionário que a gente vive, vários lugares em guerra, esse dinamismo, esse impulso, né? A gente pensar um pouco em como a gente está lidando com essa energia toda, né? Então, estamos começando entre eclipses, vocês viram no vídeo da jornada a gente falando sobre isso, né? Eu fiz um vídeo, aliás, da lua cheia, que começou a temporada dos eclipses, a gente falando sobre isso, né? De o Mercúrio, essa revisão começar justamente entre um eclipse e outro agora no 1º de abril, certo? Então, pensa aí se você tem planetas nesses signos, Áries, Leão e Sagitário, quais são os planetas, o que esse Mercúrio vem trazer de revisão, né? O que ele estimula esse lado de aprendizado, de criatividade. Também esse é um ponto da retrogradação, né? Da gente poder se virar essa escuta para dentro. A gente ouve muito, gente, na internet, especialmente com temas de astrologia, ou um lado muito apocalíptico, ou um lado muito teatral, e a gente poder olhar que todo aspecto, todo trânsito, todo movimento fala com o nosso mapa de alguma maneira, e isso ser uma oportunidade sempre da gente estar evoluindo o nosso mapa. É sempre uma conversa de reflexão, não de medo, de temor, mas da gente pegar essa energia para poder revisar a nossa forma de ver o mundo, né? Esse ciclo de impermanência que o céu vem lembrar a gente é justamente da gente rever o nosso paradigma, as nossas narrativas, o que a gente tem falado para a gente mesmo. Isso é Mercúrio, né? Nessa voz interna, a gente vive dentro da nossa cabeça. Então, como é fortalecer esse lado de escuta da gente mesmo? Isso está associado à função mercurial, né, da mente e das nossas narrativas internas. Então, fim da retrogradação em Áries, dia 25/4, e aí eu também coloquei as datas aqui como um plus para vocês, os inícios das trocas de signo. Fica ligado aqui, que eu falo sempre nas jornadas do mês, essas trocas, e aí vocês vão vendo mais o significado delas. Depois a gente tem a retrogradação em Leão, lá em agosto. E, na verdade, ela começa a 4 graus de Virgem, né? Eu acho interessante, estava refletindo sobre isso, né? Antes da retrogradação em Leão, num ano que as lideranças estão muito tocadas por vários pontos, primeiro pelo Plutão em Aquário, questionando o status quo, questionando líderes,
O ano astrológico, tem o vídeo aqui falando do ano novo astrológico, nós temos uma oposição da Lua em Leão a Plutão. Leão é poder, hierarquia, o líder. Plutão é poder também, né? Como a gente lida com o poder, as intensidades, as crises, os excessos, né? As compulsões e obsessões. Então tem muito questionamento de liderança esse ano, o próprio eixo nodal, como eu comentei, e aí nós temos uma retrogradação em Leão que vem falar dessa revisão de liderança, de líderes. A gente já vai ter esse movimento geopolítico muito importante no ano de 24, astrologicamente falando, um Plutão em Aquário, dentre outros movimentos tantos, e nós temos muitos países, passa de 50 o número de países trocando de presidentes, então nós temos um poder mudando de mãos, né, nesse ano. Então o início ser em Virgem, que é o signo, um dos domicílios de Mercúrio, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, sendo Virgem esse domicílio analítico, né, mais da minúcia, do discernimento, dá para a gente aqui uma oportunidade de primeiro entrar em contato com essa revisão do ponto de vista de discernimento, da gente ter esse olhar de separação do que serve, do que não serve, que Virgem é tão analítico, é tão crítico, né? Esse lado pé no chão, que é um elemento terra aqui, antes dele entrar em Leão, onde ele continua a retrogradação, né, até o dia 28/8, a 21 graus de Leão. Então, aqui de novo a gente tem essa oportunidade, certo? E aí eu coloquei o Mercúrio entrando em Virgem novamente, dia 9/9. Eu queria até falar outras camadas, mas não quero confundir vocês com o Mercúrio retrógrado. Mas é interessante a gente pensar nessa mudança de narrativa, né, com o Mercúrio retrógrado no signo de Leão, muito próximo, quando a gente vai ter em setembro, o Plutão voltando por um mês e pouquinho para Capricórnio. É o último toque de Plutão em Capricórnio, de setembro até 19 de novembro, quando ele entra em Aquário e não sai até 44, até 2044. Vídeos aqui, playlist completa, se você quiser entender mais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é esse meião aí dessa retrogradação de agosto, setembro, promete com relação a lideranças, inversões, revisões, reforçado pela posição de Plutão voltando para Capricórnio, que é um signo mais austero antes dessa entrada revolucionária no signo de Aquário, apesar dele ficar quase 24 inteiro em Aquário, hein, pessoal? Então, vejam as datas lá nos vídeos de Plutão. Mas tem algo com liderança aí, certo? E por último, então, temos lá em novembro, ele entra em Sagitário, a retrogradação começa só no final de novembro, dia 25, a 22 graus de Sagitário. O fim da retrogradação vai até o dia 15 de dezembro, a 6 graus. Dá uma olhadinha o que você tem nessas posições. Sagitário é esse signo, né, de expansão, de fronteira, tem a ver com diplomacia, tem a ver com relações internacionais. A gente pensar o que pode, do ponto de vista coletivo, trazer para nós. É um signo ligado ao aprendizado também, um aprendizado mais profundo. Mercúrio está associado também com aprender, com divulgar, com escrita. Então é um momento desse Mercúrio mais amplo, mais... que já é uma curiosidade, Mercúrio é curioso, ele está no seu local de exílio, né? Mercúrio rege Gêmeos, e em Sagitário a gente precisa pensar, aqui é uma posição desafiadora, porque Mercúrio, que é a lógica e que é a mensagem falada, né? Em Sagitário usa muitas palavras, talvez busque muito, né? Essa síndrome do muito em Sagitário, para a gente pensar em como essa comunicação pode trazer a gente aprender mais com os Gêmeos aí, né, nessa polaridade, de como a gente pode ser mais objetivo, né, e não cair para o lado mais prolixo e pensar do ponto de vista coletivo nesses temas diplomáticos que podem surgir aí
com mídias falando mais sobre isso, sendo Mercúrio que a gente divulga, né? E finalmente no dia 8 de janeiro de 25 ele entra em Capricórnio. Bom, a ideia aqui desse vídeo era mais você ter essas datas, a gente refletir um pouco sobre como elas vão se desenrolar, e esse vídeo aqui eu vou fazer colocando nas jornadas na medida em que a gente for evoluindo na retrogradação do ano, e vocês têm um vídeo de apoio para pensar nesse geralzão de Mercúrio retrógrado em 2024. Me fala como chega aí para você, o que você tem nesses signos, o que te veio de insights, alguma sugestão ou reflexão que a gente possa contribuir aqui juntos nos comentários. E lembrando você de se inscrever caso ainda não tenha se inscrito, para a gente estar aqui juntos nos próximos vídeos. E a gente se vê na próxima. Beijo grande, ótimo revisão de tudo que tiver que ser revisto para nós em 2024. Beijo, a gente se vê por aqui.